Hoje a gente vai usar a estrutura básica que a gente já criou para a gente desenvolver um jogo de nave. Vai ser um jogo bem simples, essa vai ser a primeira parte desse jogo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é na nossa classe Assets, vamos embedar aqui a imagem da nossa nave, que é essa daqui, nave PNG. Eu peguei os sprites do R-Type, que é um jogo de nave, estilo de tiro de nave. Então vocês podem pegar as suas próprias artes ou então fazer uma que você goste. Vamos lá. Aqui a gente vai criar a nave IMG class e pronto. Vamos agora criar a nossa classe da nave. Então vai ser a classe nave. Dentro dessa classe, basicamente a gente vai ter dois atributos, que vai ser a imagem em si, e eu vou também colocar um quad que vai servir como o nosso hitbox para fazer o teste de colisão. Então a gente vai ter aqui, que eu vou chamar de sprite, que vai ser a nossa image, e também vamos colocar aqui o que eu vou chamar de colisor, que vai ser um quad, certo? E aqui no construtor vamos inicializar. Então primeiro eu vou criar o quad, que vai ficar por baixo. Então o colisor vai ser um quad 80 por 50. Vou colocar ele azul. Usando aqui a classe auxiliar que fica mais fácil. Então agora ele é azul. Vamos fazer um add child. Faltou a gente colocar aqui que essa nossa nave é um sprite também, né? Então eu venho aqui, extend sprite do Starling. E aí a gente pode colocar o add child do coisa. E aí vamos colocar a imagem. Então agora a imagem a gente usa a classe Assets. Fica bem mais fácil para carregar essas imagens. Então eu vou carregar a nave IMG e vou fazer um add child desse sprite. Bom, já vou aproveitar que a gente está criando a classe nave e já vou criar os métodos de movimentação da nave. Então, basicamente ela vai se mover para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, e a combinação das duas teclas vai fazer ela se mover pela diagonal, mas vai ser um efeito colateral que a gente não vai precisar tratar aqui. Então a gente vai ter aqui a função move direita, não vai retornar nada, e simplesmente a gente vai falar que a posição vai ser mais 10 pixels. Depois a gente pode criar um atributo para representar essa velocidade da nave. Então vai ter move direita, vai ter move esquerda, que vai ser menos 10, vai ter move cima, que agora é em Y, menos 10, e move baixo, que vai ser Y mais 10. Então a gente tem pronto já os nossos métodos de movimentação. Salvar tudo
E vamos incluir a nave agora no game. Então agora o nosso jogador não é mais um quad, ele vai passar a ser uma nave. E aí aqui a gente faz uma nova nave, inclui aqui jogador, e quando a gente está aqui no nosso método de atualizar, se a gente apertar para a esquerda, a gente vai chamar o método nova esquerda. Se for para a direita, a gente vai chamar move direita. E a mesma coisa para cima e para baixo, só que aqui com um novo if. Então aqui ele vai mover para cima. E aqui a gente faz ele se movimentar para baixo. E vamos ver como é que ficou a nossa nave. Então a gente já tem a tela de título. E aqui a gente já tem a nossa nave. A única coisa é que essa imagem está um pouco pequena em relação ao quad. Então eu vou dar uma escalonada nessa imagem para ela ficar mais de acordo com o tamanho que eu quero que ela fique na tela. Então, na classe nave, eu vou usar o nosso sprite e vou fazer o scale nos dois eixos para eles ficarem iguais, manterem a mesma resolução. E aí vamos ver como é que ficou. Então, está aí a nossa nave, mais ou menos no tamanho do quad. Eu gosto de usar o quad para detecção de colisão, porque ele fica independente do sprite. Então a gente pode ter mais de um quad, dependendo de áreas de colisão diferentes que acontecem. Ou a gente pode também posicionar ele da forma que a gente quiser. Então, e fica bem mais fácil trabalhar com esse tipo de colisor. Então a nossa nave está pronta. Eu vou fazer aqui uma lógica para a gente manter a nave na tela. Vou criar um novo atributo que vai ser o atributo da margem. Então vai ser o margem, vai ser um int. E aí eu vou colocar aqui que a margem é igual a 5. E aí a gente pode fazer uma continha aqui para manter a nave na tela. Então a gente vai testar se jogador.x for menor que a margem, a gente volta ele para a margem. E vamos testar do outro lado. Então, se jogador.x for maior, e aí a gente vai pegar o tamanho da tela, que é o nosso stage, a largura da tela, menos a largura da nave, menos a margem que a gente criou. Então, se ele estiver no limite da tela, que é essa continha, a gente joga ele essa mesma posição em x. Então, a gente usa essa mesma continha aqui. Isso aqui em x. Vamos ver se já está funcionando em x. Então aqui a gente tem nesse eixo, aqui a gente tem os limites da tela.
Só vamos posicionar a nave em x igual a 5 para ela já começar na margem, e o y mais ou menos no centro da tela, 300. E vamos fazer também o teste para o eixo y. Então, se o vetor y for menor que a margem, a gente coloca ele na margem. Caso contrário, a gente faz a mesma conta, só que agora para y. Então, se for maior que a altura da nossa tela, menos a altura da nossa nave, menos a margem, então a gente vai colocar ele nesta posição. Então agora a gente tem a nossa nave que fica dentro da tela, uma movimentação em todos os eixos, inclusive se movimentando na diagonal. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai colocar alguns elementos de cenário nesse nosso jogo de nave. Até lá!